Boa noite, pessoal, graça e paz. Sejam bem-vindos para mais uma aula dos investigadores da Bíblia, nosso encontro semanal, onde nós expomos as Escrituras de uma forma dinâmica, didática e prática, para que possamos nos aperfeiçoar no Evangelho de Deus a cada dia mais. Então, pessoal que está aqui com a gente, sejam bem-vindos mais uma vez. Você que nos assiste pelo canal do YouTube também seja muito bem-vindo. Hoje nós temos como missão a exposição do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, dando prosseguimento, então, ao estudo desse evangelho maravilhoso, que foi escrito por São Mateus, um dos discípulos de Jesus. E semana passada nós estudamos ali o capítulo 13, e hoje nós vamos, então, estudar o capítulo 14. Vamos tratar de três assuntos muito importantes, muito famosos, né, na passagem dos evangelhos da história de Jesus, mas muito importantes para a nossa fé. Então, antes de tudo, vamos orar. Eu vou pedir para a Rayane fazer a oração inicial da aula de hoje e depois da oração dela a gente dá prosseguimento, então, às nossas exposições. Oi, pessoal, boa noite a todos, de graça e paz. Assim oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, te damos graças, Senhor, por estarmos reunidos na Tua presença. Primeiro, te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, e que o Senhor nos ajude a melhorar. Abençoa essa aula, Senhor, abençoa o professor, que possamos aprender mais da Tua palavra e filtrar isso no nosso coração. Abençoa cada um que está aqui presente e o que não puderam entrar na aula. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Rayane. Vamos lá, pessoal. Cada um com a sua Bíblia, com sua versão, tradução, em Mateus, capítulo 14. E como a gente estava conversando antes da aula, na aula de hoje a gente vai tratar de personagens bem famosos da narrativa bíblica, uns para o bem, outros para o mal, né? Então a gente vai recapitular alguns personagens, alguns eventos que nós estudamos durante o nosso curso sobre período intertestamentário. Então você que assistiu a nossa aula sobre período herodiano, que é a última das 6 aulas, você vai rever algumas coisas com a gente na aula de hoje, algumas informações muito importantes. Se você ainda não assistiu, o link para o nosso curso está aqui na descrição do vídeo, você pode acessar. São 6 aulas completas sobre todo o período intertestamentário, desde o ano 400 a.C. até o ano 70 depois de Cristo. Então, uma cobertura aí de mais de quase 500 anos de história para você estudar a fundo tudo que aconteceu neste período. E também nós temos nossa apostila que você pode adquirir entrando em contato conosco através do Instagram, via direct, né? Ou pelo Telegram, nosso grupo do Telegram, que o link também está aqui embaixo. A apostila é gratuita, a gente envia para você via e-mail, Telegram ou WhatsApp, ok? Então, vamos lá. A aula de hoje é dividida em 3 partes. A primeira parte, a gente vai falar sobre a morte de João Batista. João Batista, ele volta para a narrativa de Mateus em seu evangelho, e agora com o evento de sua morte. Vamos lembrar que a última vez que a gente falou de João Batista no evangelho de Mateus foi na ocasião do batismo de Jesus, lá no capítulo 3, em que Jesus ele é anunciado, né, por João Batista, e logo após sair das águas, inicia o seu ministério, sendo tentado por Satanás, e depois, no Sermão do Monte, a comissão dos discípulos e dando prosseguimento ao seu ministério de curas e milagres. E pregações. Na aula passada, a gente estudamos as parábolas de Jesus, né? Uma série de parábolas no capítulo 13, em que Mateus seleciona para falar de assuntos diversos do reino. Bom, o capítulo 14, né, ele inicia, a gente vai fazer uma leitura dos versículos 1 até o 12, vamos fazer uma leitura corrida, depois a gente vai voltar expondo versículo por versículo para a gente entender o que Mateus está querendo dizer. Nós temos o equivalente dessa passagem em Marcos, capítulo 6, de quem Mateus se utiliza como fonte primária. Vamos lembrar que o Evangelho de Mateus ele foi redigido, né, tendo como fonte primária o Evangelho de Marcos, tradição oral, e o testemunho ocular de Mateus. E nós temos também em Lucas, capítulo 9, também o outro equivalente dessa passagem. Então, Mateus 14. Quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus, disse a seus conselheiros: deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos. Por isso ele tem poder para fazer esses milagres. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodíade, que era esposa de Filipe, seu irmão.
João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João era profeta. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. E ele prometeu sobre juramento que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse: quero a cabeça de João Batista num prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, deu as ordens para que atendesse ao pedido. João foi decapitado na prisão e sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça que o levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram a Jesus e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre a morte de João Batista. A gente vai tratar aqui de alguns aspectos dessa narrativa de Mateus, comparando também com a narrativa de Marcos. Quando nós estudamos o Evangelho de Marcos, né, a gente também estudou essa passagem, os aspectos que Marcos ele colocou, só que aqui Mateus tem alguns objetivos que Marcos não tinha. Né? Vamos lembrar que o público de Mateus é um público judaico, são judeus que estão ali ouvindo, né, a pregação de Mateus. Então, vamos atentar para alguns aspectos aqui desta passagem. A primeira é que o versículo fala que Herodes Antipas, né? Quem era Herodes Antipas? Vamos falar um pouco desse personagem, né? Antes da gente iniciar, então, essa narrativa. Herodes Antipas, pessoal, não é o Herodes do nascimento de Jesus. Ele é muito confundido, né? Pelo pessoal que costuma ouvir as histórias do Novo Testamento. Mas Herodes, ele era filho do Herodes o Grande, que foi aquele que mandou prender, aliás, matar as criancinhas na época do nascimento de Jesus. Essa é a árvore genealógica da dinastia herodiana. Vamos lembrar que Herodes o Grande foi empossado por Roma como rei da Judéia, por Marco Antônio lá, que era um triunviro romano. Depois ele foi retificado por César Augusto, o primeiro imperador de Roma. A gente estudou isso no curso sobre período testamentário. E Herodes, ele reina na região da Judéia, Idumeia, Galileia, Pérea, durante o ano 37 até o ano 4 a.C. Ele destronou os asmoneus, né? Mandou matar crianças em Belém, a gente viu toda essa narrativa. E ele teve algumas esposas, né? Do qual ele teve alguns filhos. Por exemplo, os filhos Antípate, Aristóbulos e Alexandre, né? Foram mortos, né? Alguns deles a mando do próprio Herodes. Ele teve também Herodes Antipas, que é esse que está destacado aqui, o círculo. Ele teve Herodes Arquelau, Herodes Filipe, primeiro e segundo, Fazael e algumas filhas chamadas Roxane e Salomé. Os de mais proeminência, né, são Herodes Antipas e Herodes Arquelau. É de quem a gente tem mais informação histórica e neotestamentária sobre esses dois. Quando Herodes morreu, ele dividiu o seu território em quatro partes. Veja, assim ficou o mapa da região da Judéia após a morte de Herodes. Tudo o que é colorido aqui era governado por Herodes. Herodes era o governador dessa região empossado por Roma. Debaixo de Roma, Herodes era a maior autoridade. Quando ele morre, ele divide esse território em 4 partes para os seus 4 filhos. Ele tinha 4 filhos homens e ele dá a cada filho uma parte desse território. A parte azul, onde nós vemos aqui a Judéia e a Idumeia, ele deu para o seu filho Arquelau. Né? Arquelau vai ser o comandante da Judéia, né? O tetrarca da Judéia. Por que a palavra tetrarca? Tetrarca vem de tetra. Tetra é 4, ok? Tetrarca são 4 reinos, uma tetrarquia. É um reino dividido em 4 partes. Então, os filhos de Herodes não eram reis. Herodes Antipas não era um rei. Ele era um tetrarca. Né? Você pode observar que aqui em Mateus 14, Mateus não chama Herodes de rei. Ele chama Herodes de tetrarca, porque ele é um tetrarca, ele é o governante de uma tetrarquia. É diferente de rei. Marcos, por outro lado, né,
vai zombar de Herodes Antipas, chamando ele de rei. Porque Marcos está escrevendo para um público romano, então chamar ele de rei era uma zombaria, era quase uma zombação à figura de Herodes, porque de fato ele não era rei. Apesar de ele se pensar como rei, né? Às vezes tomar muitas decisões e às vezes até se proclamar, ele não era. Tá? E aí, veja, onde ele governava, Herodes Antipas ficou responsável por essa parte laranja, a região da Galileia e a região da Pérea. A Galileia foi onde Jesus iniciou o seu ministério, né? E aqui na região da Pérea é onde está acontecendo tudo isso que a gente está lendo aqui no capítulo 14. Quando ele manda prender João Batista, ele manda a João Batista para o palácio de Macaeros, que é essa parte aqui no mapa, ó, aqui, ó. Vocês estão vendo esse pontinho aqui? É onde ficava o palácio de Macaeros, construído por Herodes o Grande, em que Herodes Antipas ficava. Inclusive, essa festa de aniversário que ele está celebrando foi nesse palácio aqui de Macaeros, próximo ao Mar Morto, na região da Pérea, que fazia parte de seus limites geográficos. Bom, os outros filhos, né, nós temos aqui, ó, Filipe, irmão de Herodes, de quem ele roubou a mulher, governava esta região aqui da Itureia, Traconites, Auranites, essa parte verde, né, onde nós temos aqui, e a parte rosa, né, ela ficou como província da Síria. Ela foi destronada, né, de um dos filhos de Herodes e ficou governada como província da Síria. O Herodes Arquelau, né, que governou a Judéia, ele só governou a Judéia por 2 anos. O governo dele foi tão desastroso que Roma deportou ele, exilou ele para a Gália e preferiu não colocar um filho de Herodes para governar a Judéia. E aí vai a pergunta para vocês. Momento, pergunta investigadores. Quem Roma colocou como responsável para governar a região da Judéia após Herodes Arquelau ser exilado de lá? Herodes Arquelau, filho de Herodes, governou apenas por 2 anos e foi exilado, foi deposto por Roma. Foi horrível o governo dele. Então, Roma colocou outro tipo de representante. Vamos lá. Foi Pilatos? Muito bem. Pilatos, ele era o que a gente chamava de prefector, ou prefeito. Roma começou a empossar prefeitos vindos diretamente de Roma para governar a região da Judéia, de Jerusalém. Então, Roma não quis mais, né, colocar ali uma outra pessoa além de um romano para governar a Judéia. Pilatos vai ser um desses prefeitos, um desses procuradores, em qual Roma vai enviar para governar a Judéia. Ele não foi o primeiro, né? Ele não chega, né, depois de Herodes Antipas, mas a época do início do ministério de Jesus, lá pelo ano 30, 29 depois de Cristo, é Pilatos quem vai ser o governador daquela região, tá bom? Então vamos lá. Tendo sabido então quem era Herodes, né? Herodes Antipas, ele governa a Galiléia, né, do ano 6 a.C. até 39 depois de Cristo, né? Ele governou a Galiléia e a Pérea, ele teve uma boa amizade com os romanos, mas o grande problema dele era o quê? Vamos lembrar que os Herodes não eram judeus, eles eram idumeus, tá? Que é a dinastia de Esaú, os edomitas, né? Irmão de Jacó lá, que vendeu a primogenitura. Ele casou-se com a mulher de seu irmão Filipe. Filipe era irmão de Herodes. Herodes era casado com uma mulher. Herodes se divorciou de sua mulher. Ele abandonou a sua mulher, que inclusive era princesa de outro reino, né? E esse desposamento de Herodes, inclusive, fez com que ele caísse em guerra contra o povo de sua antiga esposa. E Herodias se divorciou de Filipe, que era irmão de Herodes, para casar com Herodes. Então você vê que era um adultério entre famílias. Herodias, inclusive, era sobrinha de Herodes. Veja, Herodias era sobrinha de Filipe, com quem era casado, se separou de Filipe e casou com o seu outro tio, Herodes Antipas, que também era seu tio. Então, Herodes, né, Antipas e Herodias eram tio e sobrinha.
que, além do relacionamento incestuoso, eram adúlteros porque tinham adulterado, viviam no relacionamento adúltero. E por isso João Batista criticava a união desses dois, criticava o governo de Antipas. Antipas, inclusive, quando desposou, quando abandonou a sua primeira mulher para ficar com Herodias, se meteu numa guerra, perdeu a guerra e sua popularidade caiu bastante. Ele era muito criticado pelo seu governo, primeiramente porque não era judeu, era representante de Roma na região e vivia em adultério, e João Batista denunciava isso constantemente. João Batista, ele fazia o seu ministério no Jordão, né? Às margens do Rio Jordão. Então, olha que interessante. Herodes tinha dois territórios para governar: a Galileia e a Pérea. O que separa a Galileia e a Pérea? O Rio Jordão. O Rio Jordão ele desce por aqui, e divide água no Mar Morto. Então, toda vez que Herodes ia para a Pérea, ou da Pérea ia para a Galileia, passava pelo Jordão. E quem estava ali no Jordão? João Batista pregando. Da qual ele fazia a acusação e apontava os pecados e erros de Herodes. Então, era uma rota. E Herodias, que era, vamos dizer assim, a cabeça, do governo de Herodes, porque ela, não só pela Bíblia, mas também por outras fontes históricas, como Flávio Joséfo, era tida como uma mulher manipuladora e conspiracionista excessiva. É assim que Flávio Joséfo, caracteriza Herodíades. Herodíades foi a responsável pela falência de Herodes Antipas. Foi ela quem fez a cabeça de Herodes, inclusive, para pedir para Roma para que ele fosse considerado rei da Judéia, Galileia, Pérea e Idumeia. E aí o imperador de Roma disse não, e além do não, desempossou ele como tetrarca e exilou Herodes Antipas para a Gália. Ou seja, bem dizem, que a mulher ela tanto pode colocar você lá em cima como colocar você lá embaixo. Herodíades foi a responsável pela falência de Herodes, por conselhos dela, por a ambição dela, ela queria que Herodes fosse rei. Herodes não era rei, era um tetrarca. Herodes caiu na desgraça, foi desempossado como tetrarca pelo imperador romano e foi exilado pelo imperador Calígula, está aqui o nome dele, Calígula, e deposto, onde morreu na Gália. Nunca mais voltou para a Judéia. Então, veja que essa mulher era uma desgraça total na família herodiana, que já não era uma família exemplar. Aqui nós temos um quadro, uma imagem em que nós vemos uma ilustração, Jesus preso. Jesus ele foi interrogado também por Herodes Antipas, e naquela noite onde Jesus foi preso, um dos lugares onde Jesus foi levado foi a casa de Herodes Antipas, o palácio de Herodes em Jerusalém, e aqui nós temos uma ilustração que mostra esse encontro. Aqui eu trouxe uma moeda, cunhada por Herodes Antipas. Isso é uma moeda judaica da época de Herodes Antipas. A gente vê aqui símbolos judaicos e símbolos romanos nessa moeda. Veja só como é que ele representa o judaísmo e o domínio romano na moeda. No anteverso da moeda, a gente tem a coroa de louros, que é aquela coroa de matinho, que os romanos e gregos usavam na cabeça. Significa o quê? Significa honra, prestígio. E ele coloca aqui. A inscrição que está aqui na moeda é Tibério. Quem é Tibério? É o imperador romano na época de Herodes Antipas. Tá aqui, Tibério, escrito no anteverso da moeda. E no verso da moeda nós temos uma folha de palmeira, porque a palmeira é um dos símbolos do judaísmo que colocaram no chão quando Jesus entrou em Jerusalém. Ramos de palmeira, A palmeira era um dos símbolos judeus. E nós temos aqui na moeda, aqui no anteverso da moeda. Tá? Só para trazer para vocês aí. Bom, o palácio de Herodes, em que ele estava festejando seu aniversário. Vejam, era esse aqui. Aqui está uma foto atual do sítio arqueológico, era uma fortaleza, a fortaleza de Macaeros, localizada ali na região noroeste, quer dizer, nordeste, na verdade, do Mar Morto.
e uma reconstrução de como ela era na época de Herodes Antipas. Veja que era uma fortaleza gigantesca, né, muito grande, situada num monte, em vários cômodos, né, um grande palácio. Então, foi aqui onde tudo isso que nós estamos lendo aconteceu. Que é a localização no mapa, né, onde era, então, a fortaleza de Macaéus. Bom, vamos lá. Vamos tratar agora de alguns assuntos teológicos aqui em relação a esta passagem. Veja, a primeira, falamos de Herodes, na introdução de quem são esses personagens. Herodes ouviu falar de Jesus, disse a seus conselheiros: deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos, por isso tem poder para fazer esses milagres. Herodes ouve falar de Jesus, e a primeira coisa que Herodes associa a Jesus é a João Batista. Veja, Mateus já está dando a informação de que João Batista já morreu antes de falar de como ele morreu. Vocês já repararam para ver isso? No versículo 1, ele diz que Herodes disse assim: deve ser João Batista que ressuscitou. Se ressuscitou é porque morreu. Mas espera aí, Mateus não falou ainda como é que ele morreu. Então, Mateus já está dando a informação aqui de que Herodes está falando que Jesus é o João Batista ressurreto, a quem ele mandou matar. Então, João Batista já está morto no início da narrativa. Por que Mateus ele faz isso? Essa narrativa da morte de João Batista, Mateus está colocando isso bem no meio aqui do seu evangelho para antecipar os seus leitores da morte de Jesus mais à frente. João Batista, a voz que clama no deserto, é morto por um homem que tem autoridade romana. Jesus, mais na frente, vai ser morto por um homem ou por homens que têm autoridade romana, de forma horrenda, de forma injusta, de forma grotesca. Então, Mateus já está preparando os seus leitores para a morte de Cristo que ele vai citar, né, que ele vai narrar logo mais à frente em seu evangelho. Veja, o fato interessante aqui, que a gente reparar, é que os inimigos de Jesus diziam que Jesus era Jeremias. Uns diziam que era Elias, outros diziam que era Jeremias. Herodes Antipas dizia que Jesus era João ressuscitado. Mas os discípulos de Jesus não sabiam quem Jesus era. Veja que, por mais inimigos que eles fossem de Jesus, eles estavam comparando Jesus a figuras muito positivas. Porque figuras que pregavam arrependimento, que eram cheias de Deus, que foram profetas de Deus. Então, por mais pior que fosse João, que fosse Antipas, ele estava comparando Jesus a uma figura positiva. Os discípulos de Jesus, por muito tempo, não sabiam a real identidade de Jesus e não tinham ele nem como profeta, até a confissão de Pedro. E a própria cidade onde Jesus nasceu, vamos lembrar de Nazaré, o texto que a Fernanda expôs na nossa última aula, Nazaré não aceitou Jesus, Jesus não era aceito nem na sua própria casa. Jesus, ele disse, né? Um profeta não tem honra senão em sua própria casa. Então, veja, a casa de Jesus não reconhecia ele, mas aqui Herodes Antipas está dizendo que ele é um profeta como João, ou até o João ressurreto. E aí, né, veja que por mais que a doutrina da ressurreição não fosse comum, não fosse famosa no judaísmo e nem no helenismo, né, ela faz a cabeça de Herodes Antipas, tanto que ele diz que é João Batista que ressuscitou aí e encarnou nesse cara. E aí agora, João ele vai começar a dizer como é que foi a morte de João Batista, a partir do versículo 3. Ele fala da morte, que ele morreu, antes de dar o relato de como foi a morte. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar a Herodias, que era esposa de Filipe, seu irmão. Veja, para agradar a sua mulher, né? Eles se divorciaram dos seus cônjuges, né, como nós falamos, para se casar. E Herodes, ele via a pregação de João Batista como uma pregação moral, uma crítica política. E aí, né, quantas das vezes o nosso posicionamento moral hoje é levado para a política? Hoje em dia a gente está acostumado muito com a questão do politicamente correto, né? O que é o politicamente correto? Você não pode dizer nada que desagrade, que inflame a pessoa que pode estar se ofendendo com aquilo que você pode ou não falar. Ou seja, você tem que filtrar com um filtro de 1000 velas tudo que você vai dizer, né? Hoje eu fui fazer um comentário no Instagram
e eu recebi uma notificação no Instagram dizendo que meu comentário foi tirado porque violava os direitos da rede social e que não era a primeira vez que isso acontecia e que possivelmente minha conta podia ser deletada. Veja, a gente está vivendo, né, uma ditadura aí, né, do politicamente correto. A gente não pode mais dizer o que pensa. Nós somos tentamos, né, eles tentam nos silenciar. E o que Herodes queria fazer com João era exatamente isso, né? Uma ditadura do politicamente correto lá no primeiro século. Por quê? A pregação de Herodes, de João Batista, não era uma pregação política. O que João Batista dizia? Não é lícito você estar casado com essa mulher. João Batista não dizia, não é lícito você ser rei, você está ocupando um trono que não é seu, sua autoridade não vem de Deus. Não era político a questão de João Batista, era moral. Porque o livro de Levítico, lá no capítulo 21, dizia que tais relacionamentos eram imorais. Porque ele havia abandonado a sua mulher e se casado com uma mulher que já era casada. Uma mulher só poderia se casar novamente se seu marido morresse ou recebesse carta de divórcio. O que não aconteceu aqui em nenhuma dessas ocasiões. Agora, parem para pensar. Herodes era judeu? Pode ligar o áudio aí para falar, pessoal. Liga o áudio aí agora. Vamos conversar um pouco. Herodes era judeu? Sim ou não? Sim. Era? Não. Herodes não era judeu. Ah, ele foi posto, né? Colocado lá, agora que eu lembrei. Herodes Antipas não era judeu. Herodes o Grande, o pai dele, não era judeu. Eles eram ídolos colocados lá por Roma, passados por Roma. Vamos lá. Eles não eram judeus. Então, por que João Batista está usando a lei judaica para condenar Herodes e Herodíades? Eu acho que é porque a posição que eles estavam, né? Eles estavam à frente, né, das decisões do povo judeu, do povo de Israel. Então, eles tinham que seguir o que eles acreditavam. Eu acho. Eu acho, no final. Vamos lá. Veja, a pregação de João Batista está indo para além dos limites étnicos e geográficos. O que João está dizendo aqui é que a lei de Deus é universal. Não importa se você é judeu, se você é grego, romano. Pecado é pecado, não importa a sua nacionalidade, o povo que você governa, de onde você venha. Aqui em Jerusalém, em Roma, na Grécia, no Brasil, nos Estados Unidos, adultério é adultério, pecado é pecado. O que João está dizendo aqui é que a lei é universal. A lei não é do judeu. A lei não é só para o judeu. As pessoas que são condenadas não são condenadas porque são judaicas, são judeus, são romanos, são gregos. São condenados por causa da lei. O que Paulo vai dizer lá em Romanos? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Porque a lei, ela expunha o pecado do homem. E esse homem não é só o judeu, é o homem. É todo homem. Né? Então, veja, não importa. O que está dizendo aqui? A lei serve para todos. E você está errado. Arrependa-se. A pregação dele é: arrependa-se, você está errado. Se separe dessa mulher, desfaça essa união, porque vocês estão errados. E isso incomodava Herodíade. Herodíade fazia com que Gente, quando eu trocar João Batista com Herodes, vocês me perdoem, tá? Mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Isso é mal de professor trocar nome. Herodíade coloca na cabeça de Herodes o Grande que a pregação de João Batista era uma ofensa política contra ele. Quem João Batista acha que é para falar assim do tetrarca da Galileia? Ele está lhe ofendendo, ele está contribuindo para abaixar a sua popularidade com o povo. Né? Ele é uma ameaça política para você. Então, veja que é levado para outra área. João Batista dizer o que era certo, o que é errado, era politicamente incorreto. Não era politicamente correto para os padrões da época. O que hoje a gente vê muito hoje, né? Quantos de nós, né? No meio evangélico, pessoas que sofrem tentativa de serem silenciadas por pregações éticas e morais que são levadas para a área da política.
e que dizem, não, você não pode dizer isso que vai ofender determinada pessoa, você não pode dizer isso que vai ofender determinado grupo. Pecado é pecado, ofenda ou quem ofenda. E foi para isso que a lei veio mesmo, para ofender. Né? Paulo vai dizer, só um minuto, Paulo vai dizer que a lei veio para ofender mesmo. É para mostrar para você que você está errado. É para mostrar para mim, né, que eu estou errado quando peco. A lei veio para que a ofensa abundasse. Mas para aqueles que creem, veio a graça para superabundar onde abundava a ofensa. Pode falar. Se for assim, as pessoas nunca vão pregar, né? Se você ter esse pensamento de que você vai ofender as pessoas conforme você vai pregar, toma cuidado para você não magoar a pessoa quando você for falar isso. Você nunca vai evangelizar para uma pessoa. Que falar que ela está errada, principalmente hoje em dia, você não pode falar nada que hoje já ofende qualquer coisa. Ah, seu cabelo está bagunçado, você já está ofendendo. Não, mas então, assim, esse principalmente no meio evangélico, você está... Pode falar. Principalmente no meio evangélico, isso está sendo muito difícil. E os próprios evangélicos, nossa cabeça, de que a gente tem que tomar cuidado para corrigir algumas coisas, entende? É como se a gente abominasse alguns pecados, porque a maneira que a gente vai falar, se está certo ou errado, vai prejudicar a pessoa, vai ofender. Esse é o propósito, porque... eu vou passar a palavra, Léo. O objetivo, isso é tão satânico, porque, veja, qual era a pregação de João Batista? Vocês estão errados, se arrependam. Qual era a pregação de Jesus? Vocês estão errados, o reino do céu chegou, arrependa. Qual era a pregação dos discípulos? Vocês estão errados, arrependam-se. Hoje em dia, se você chamar uma multidão, falar para eles que estão errados, que são pecadores, que estão caminhando para o inferno, não, você está me ofendendo. Não, isso você está me ofendendo. Você está sendo politicamente incorreto. Não, isso não é bom. Eu tenho que conviver em paz, eu tenho que ser feliz. É a pregação da felicidade, não importa o que você acredita ou faça ou pratique. Mas o evangelho é totalmente diferente. Né? Ou seja, isso não é novo, isso está acontecendo com João Batista e aconteceu com os discípulos e acontece hoje. Pode falar. O próprio Jesus, ele falou que quando nos enviasse, né, enviaria os discípulos, já estaria enviando como as ovelhas no meio dos lobos, né? Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem na internet que um pastor nos Estados Unidos foi preso porque ele, na pregação dele, ele dizia que Deus criou apenas 2 sexos. Aí teve uma minoria que se sentiu ofendida e deram parte dele e a polícia levou ele ao algemado. Semana passada eu li que o vereador Nicolas Ferreira, né, um governador de Belo Horizonte, ele foi convidado, não, né? Foi intimado para dar justificativa no Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores, porque no Dia da Mulher, ele cumprimentou as mulheres na corte, dizendo, eu cumprimento as mulheres portadoras do gene XX. Aí, ou seja, né, a bancada LGBT se sentiu ofendida, porque tem entre eles os que se autodenominam mulheres, mas não são portadores do gene XX e se sentiram ofendidos com essa declaração. Você veja, até a ciência hoje em dia está sendo revogada. Houve uma época, né, que era ciência contra a religião. Hoje em dia, até a ciência, que era inimiga da religião, está querendo ser revogada por essa questão do me ofendi, não gostei. Então, você vê o quão complicado está ficando hoje em dia para a gente falar uma verdade simples, né? A maior verdade de todas é o evangelho. E aí, vamos lá. Herodes, então, ele desejava suprimir qualquer crítica a ele. E João Batista era o crítico mais ferrenho a Herodes nesta questão moral. Bom, Herodes ele havia mandado prender João Batista. A gente não sabe quando essa prisão aconteceu. Mas quando Herodes estava comemorando o seu aniversário, João Batista já estava preso no palácio de Herodes, naquela fortaleza, no cárcere, preso com correntes, não sabemos há quanto tempo estava. Inclusive, né,
Quando João Batista foi preso, Jesus iniciou o seu ministério, né? Naquele momento que João Batista é preso, Jesus dá início ao seu ministério, né? Mateus, ele coloca isso na narrativa mais atrás. E aí, né, numa festa de aniversário, e aí, né, pessoal, não era costume, né, dos judeus comemorarem aniversário. Inclusive, esta é a única passagem na Bíblia que a gente tem aqui uma menção a uma festa de aniversário, né? E não é assim, não é um exemplo muito positivo, né? A única menção a uma festa de aniversário na Bíblia é justamente essa festa em que o aniversariante não era coisa boa, o que aconteceu não era coisa boa, e o bolo que foi servido foi uma coisa horrenda, né? O bolo de aniversário foi horrível. E aí, veja que não era costume judeu, né? O judeu, ele não comemorava aniversário, isso não era um costume do judeu, isso era um costume gentil, grego, mas como a Judéia estava helenizada, a cultura grega, né, já estava dominantemente disseminada pelaquela região, Herodes, que era um rei ao modos gregos, ele celebrava, né, e era uma oportunidade dele ostentar tudo que ele tinha, o que ele era, convidar as pessoas a esbanjar sua riqueza. Era isso que acontecia nessas festas de aniversário. Fala, Rayane. Esse é um dos motivos pelos testemunhos de Jeová não comemorarem aniversário? Né? Os testemunhos de Jeová, eles não comemoram aniversários porque eles dizem que o aniversário vem de costume pagão, né? Não é um costume judaico, né? Comemorar aniversários. E todos os históricos que a gente tem de comemoração de aniversário na antiguidade não são exemplos tão positivos. Vejam, pessoas comuns na antiguidade, não era todo mundo também que comemorava aniversário, não, gente, tá? Esse costume de festejar aniversário, isso é mais para cá, né? Idade moderna, contemporânea. Mas até a Idade Média, né? O início da Idade Moderna, não era todo mundo que comemorava aniversário. Quem comemorava aniversário era quem tinha dinheiro para bancar uma festa. Exatamente. Uma festa de aniversário, você convidava a nobreza, convidava gente poderosa para esbanjar riqueza, distribuir comida, vinho à vontade. Então, você veja, quem está comemorando aniversário aqui é um tetrarca, é um homem rico, poderoso. Né? Na antiguidade, não. Os testemunhos de Jeová, inclusive, usam esse argumento, né, para falar contra a comemoração do Natal. Né? Eles não comemoram, né, aniversário e não comemoram também o aniversário de Jesus. Né? Eu vejo um certo sentido nisso aí, mas não com o sentido de condenar aqueles que praticam. Veja, tem muitos costumes, né, que nós fazemos hoje que não é judeu e não por isso são errados. Você, por exemplo, qual é o pecado de uma festa de aniversário? Vamos lá. Nós cristãos, o que aprendemos com isso, né? Uma festa de aniversário é uma ocasião em que você, como cristão, deve separar o dia, não para louvar a sua pessoa, não para louvar a sua personalidade, esbanjar o que você tem, o que você é. Mas para o cristão é uma oportunidade de agradecer por mais um ano de vida. É claro que não há nada contra você fazer uma festa, chamar pessoas, mas desde que isso não atice o seu orgulho, não atice o seu ego, a concupiscência. Você, por exemplo, fazer uma festa, né? Que nem uma festa onde você bota um trono e as pessoas vêm ali e presenteiam você aos seus pés e tal, isso, daquilo. É quase um culto, né? Um culto à minha pessoa. Fazer o quê? Hoje em dia os cristãos têm muito costume de fazer um culto de aniversário. E o que eu tenho esse problema, né? Por exemplo, nos cultos de domingo, né? Vocês lembram? Quando o culto de domingo se transformava de homenagem para certas pessoas. E aí, por exemplo, era aniversário do pastor. Aí o culto de domingo, que é um culto público, toda a liturgia do culto era separada para homenagear uma pessoa. Ou seja, não é um culto. Não é um culto. Né? Essa ideia de você dar um culto de ação de graças em oferecimento a Deus por mais anos de vida é uma coisa. Agora, você fazer toda a liturgia do culto com sequências de homenagens a uma pessoa, isso não é um culto a Deus, isso é um culto à pessoa. E era assim que eram as festividades de aniversário. Era assim que era a festividade de aniversário na antiguidade. Hoje em dia o pessoal tem até pregação de aniversário, né? O irmão Eliel é pastor da igreja, hoje é culto de aniversário do pastor Eliel. Aí os louvores são direcionados para homenagear o pastor Eliel, as saudações são direcionadas para ele, inclusive a pregação a gente direciona para ele, né? Aí, ou seja, você é o espelho. O irmão Eliel é exatamente, é mais puro que ouro de Ofir.
acaba sendo quem? O Herodes Antipas da vez, né? Inclusive, se eu sou convidado para um culto desse, onde é que eu vou pregar? Mateus 14, né? E aí... Mas veja só, essa questão, nada condenável de você comemorar aniversários e tal, desde que não se torne uma ocasião de você chame pessoas ou você mesmo louve a si mesmo, se endeusar, né? Entendam o que eu estou querendo dizer. Né? Você pode usar muitos eventos, né? Cujo objetivo inicial não é o pecado, mas tornar aquilo algo pecaminoso. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Os testemunhos de Jeová têm essa ideia, né? Que eles não praticam. Em relação ao nascimento de Cristo, Cristo nunca comemorou aniversário. Por muitos motivos. Primeiro, era ilógico. Comemorar o nascimento de Cristo não faz sentido. Ele sempre existiu. Vai comemorar o quê? Faz sentido para os cristãos arianos, né? Os cristãos arianos, eles acreditam que Cristo foi criado pelo Pai. Ou seja, ele não é onipresente como Deus. Ele foi criado por Deus, né? Inclusive, é uma heresia, né? O arianismo, né? Ele foi criado por Deus e passou a existir dali, contrariando Colossenses capítulo 1, João capítulo 1, o livro de Apocalipse todo, eu sou o alfa e o ômega. Inclusive isso. Para eles faz sentido comemorar nascimento. Mas nós que somos cristãos nicenos, ou seja, que viemos do credo de Niceia, que Cristo é da mesma substância do Pai, ele é eterno, ele não foi criado, ele não foi gerado, né? Mas ele trouxe a existência como homem, né? No sentido de que ele veio a se tornar homem, mas que não foi criado homem, né? Aí sim, esse é o credo niceno, né? O que João defende em suas cartas no Apocalipse. Então, por isso, essa é a grande lógica por qual Cristo nunca comemorou. Segundo, porque não era costume judeu comemorar aniversário, né? E aí tem outras questões que a gente pode falar, mas aí a gente vai focar a partir da aula de hoje. Então, vamos lá. É uma festa de aniversário e a promessa. No versículo 7 vai dizer que a filha de Herodes, chamada Salomé, não tem um nome dela aqui, mas como é que a gente sabe que o nome dela é Salomé? Porque Flávio Josefo, né, uma fonte histórica, além da Bíblia, nos diz que o nome dela era Salomé. Inclusive, Salomé era filha de Herodias com Filipe, então ela era também sobrinha de Herodes. Ela dança para Herodes e o agrada muito. Veja, essa dança de aniversário, vocês podem imaginar como seria. Esse agradou, né? Não essa festa, os historiadores dizem que esse aniversário de Herodes, ele acontece num ambiente em que somente as presenças dos homens eram permitidas. Herodias, inclusive, não estava no mesmo salão em que Herodes estava celebrando seu aniversário. Essas festividades eram separadas. Inclusive, no palácio de Herodes, os homens ficavam em uma sala, em um salão, e as mulheres ficavam em outro. Tanto é que quando ela vai atender a oferta de Herodes, o que ela faz? Ela sai da presença de Herodes para falar com sua mãe, que estava onde? Num salão reservado para mulheres. Porque as danças que estavam acontecendo ali eram do agrado masculino. Não era nem lícito para as mulheres assistirem aquilo, né? Não era, para eles, não era moral, não era ético, né? As mulheres assistirem ali. E a dança de Salomé ocorre no ambiente ali em que os homens estão celebrando com Herodes, e vocês podem imaginar esse tipo de dança que deixa o rei tão alegre, né? Provoca nele desejos incestuosos, provoca nele desejos pecaminosos. Você veja que como era disfuncional a família dos Herodes. O pai era um maluco, que matou mais gente do que se pode contar. Ele, vamos dizer assim, nas palavras mais coloquiais hoje, né, era um tarado. Ou seja, não podia ver nenhuma mulher que queria ela. Casou com a sobrinha que já era casada. E agora está cobiçando a filha da sobrinha, que é sua enteada. Então, veja a questão do pecado na família dos Herodes. E aí Herodes faz uma promessa, né, para ela. E é o que a gente chama de promessa de bêbado, né? Eu lembrei agora esse negócio da dança. Um dos cultos, né, que não sei se a Rayane aí o Rafael vai lembrar, dos muitos cultos de homenagem de aniversário que a gente já presenciou,
Teve uma vez que fizeram até coreografia de homenagem de aniversário, tá, gente? Acreditem se quiser, né? Coreografia de homenagem. Não tem como você não lembrar do aniversário de Herodes. Você imagina assim, no meio do culto, agora o grupo de coreografia vai fazer uma homenagem aí para determinada pessoa. Ou seja, as pessoas vão dançar. Aí a gente vai gritar lá, Salomé. Ou seja, vão dançar para determinada pessoa. Isso é tão antibíblico como até perigoso, né? Que é só uma questão aqui, né, para a gente. Chega a ser até uma cópia, né, do que a gente está lendo aqui no capítulo 14, né? É óbvio que, claro, as intenções não era essa, mas se parece muito. O que prova que a ausência de discernimento bíblico é forte. E aí, veja, ele faz uma promessa de bêbado. O que é promessa de bêbado? A pessoa quando tá... A gente não, né? Eu ia me expressar mal aqui, né? Tá repreendido. A pessoa, quando tá bêbada, ela diz coisas que ela não lembra, né? Ela fala coisas que ela não lembra, né? É que nem uma vez meu tio aí estava dizendo que estava dormindo e a esposa dele foi e pediu para pegar determinada quantia na carteira. Aí ele, vai e tal. Depois, quando ele foi procurar lá o dinheiro, não estava mais lá. Quase não estava bêbado, mas estava no transe lá do sono, que é quase a mesma coisa. Estava embriagado de sono. Perigoso, perigoso. Veja, a promessa não era que Herodes estava bêbado. Ele não estava bêbado, ele estava consciente. Mas por que é promessa de bêbado? Porque ele não podia dar o que ele prometeu. O que ele promete para Salomé? Veja só. Eu gostei tanto da sua dança que me peço o que você quiser que eu vou dar. Até se me pedir metade do meu reino, eu vou lhe dar. Olha só. Que reino? Que reino que ele não era rei? Ele não era rei de coisa nenhuma, ele não tinha autoridade para passar o governo dele para ninguém. Ele era um tetrarca vassalo de Roma. Ele só foi empossado tetrarca porque Roma testificou o testamento do pai dele, Herodes o Grande, e concedeu a ele uma tetrarquia. Ele nem chegou, já passa a palavra, ele nem chegou ao final do governo dele como tetrarca. Ele foi exilado antes mesmo de terminar, por culpa, inclusive, da mulher. Então, veja, é o que a gente chama de promessa de bêbado, porque ele não tem ciência do que ele está prometendo, porque ele não vai poder cumprir, né? Mesmo se lá pedisse, tá bom, eu quero a Pérea, eu quero a Galileia. Ele não ia. Em uma semana, uma legião de soldados romanos ia bater lá e dizer, o que você está fazendo aí? Sem autorização de César. O que você está fazendo? Você está ficando doido? Rapidamente, filho. Ele ia ser ou morto. Enfim, era uma promessa totalmente desvairada. Fala, Rafa. Ele era um dos peões do tabuleiro de xadrez de Roma, né? Exatamente, ele só era um peão ali, entendeu? Tinha que obedecer, era rei de nada. E aí, instigada pela mãe, versículo 8, instigada pela mãe, veja, lá em Marcos 6, né, vai dizer que ela sai, né, para a sala onde estava a mãe, e a mãe dela diz, peça a cabeça de João Batista, lá em Marcos 6. Vê só, Marcos 6. Ela saiu e perguntou à mãe, o que devo pedir? E a mãe disse, a cabeça de João Batista. A mãe não pediu num prato e não pediu naquele momento. Mas a filha, que era uma discípula ferrenha da mãe, inclusive até pior, veja o que ela vai dizer quando chega na presença do rei. A moça voltou depressa ao rei e disse, quero a cabeça de João Batista agora mesmo num prato. A mãe dela não tinha pedido naquele exato momento e não tinha falado nada de prato. Ou seja, ela foi tão perversa, tão devassa, que ela conseguiu piorar o pedido da mãe, que já era uma coisa horrível. Além de fazer uma coisa que ela sabia que Herodes não queria fazer, ela obrigou Herodes a expor a prova do seu ato na frente dos convidados de sua festa. Ou seja, ela acabou com o clima da festa de aniversário de Herodes. E aí a narrativa diz que o rei se arrependeu do que tinha dito por causa do juramento feito.
Por que ele se arrependeu? Mateus não vai dizer, mas Marcos vai dizer o seguinte, que Herodes, no versículo 19 do capítulo 6 de Marcos, Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo porque Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Veja só, João Batista preso nos calabouços de Herodes, mas Herodes não tinha vontade de matá-lo. Tinha medo de matá-lo, respeitava. Agora, por que prendia? Por que mantinha João naquela situação? Né? Ele ia para lá, para o calabouço, para conversar com João Batista. Né? A gente pode até pensar aqui, João Batista chegando, olha, se arrependa, você está em pecado, livre-se dessa mulher, livre-se desse relacionamento. E ele, não consigo, eu não vou, até que chegou num beco sem saída. Né? Por que ele não dava ouvidos à mensagem de João Batista, mesmo sabendo que era verdade, mesmo sabendo que aquele pecado ia levar ele à ruína? Né? Certa vez um pastor estava pregando e ele dizia que na igreja havia uma mulher que era crente e o marido dela, que todo domingo estava lá na igreja, todo domingo estava lá frequentando o culto, mas não era crente. Aí o pastor chegava para falar para ele, quando você vai se arrepender, arrependa-se, né? Se converta, seja membro aqui. Mas ele dizia, não, Jesus não falou comigo ainda não é a minha hora, ainda não é a minha vez, eu não me senti. Né? E ele viveu toda a vida frequentando os cultos aos domingos e nunca se converteu. Quando ele morreu, a igreja descobriu que ele tinha um amante. A esposa descobriu que ele tinha um amante. E estava aí o motivo pelo qual ele não tinha se convertido. Porque se ele se convertesse, ele teria que abandonar o estilo de vida adúltero que ele estava vivendo. E é a mesma coisa que está acontecendo com Herodes. Herodes não quer abandonar o seu pecado e por isso não dá ouvidos à mensagem de João Batista. Né? O que gera, né? Muitas pessoas deixam de se arrepender, deixam de ter um encontro com Cristo, porque não querem largar a sua vida, não querem abrir mão de muitas coisas que consideram grandes, consideram boas, que consideram agradáveis. Né? Então veja o que acontecia com Herodes, ele vivia nesse impasse. Né? Ele sabia que era o certo, sabia que era, mas não tinha força para largar aquilo. Né? Até que ele foi obrigado a cumprir a promessa que ele fez. Né? Por quê? Porque os convidados estavam ali presentes, e para ele, na posição de tetrarca, voltar atrás do seu juramento, ia ser pior do que o próprio juramento que ele havia feito. Então, ele manda, né, que João Batista seja decapitado, né, e a sua cabeça é trazida numa bandeja de prata. Né? E ali é o que eu falei, né, o bolo de aniversário. Né? Aqui a gente tem um quadro, eu trouxe para vocês, é um quadro da Idade Média, que exemplifica, né, a festa de João Batista. Como é que a gente sabe que é da Idade Média esse quadro? Por causa das roupas das pessoas que estão vestindo. E aí veja que esse quadro ele retrata aqui 3 episódios. A dança de Herodíade, a decapitação de João Batista, você pode ver que é João Batista porque ele está com a auréola, né, de santo, e ela entregando a cabeça... Herodíade não, a dança de Salomé. E ela entregando a bandeja com a cabeça de João Batista lá no fundo para sua mãe. Então veja que, né, um quadro que só para ilustrar, né, o evento. Bom, a narrativa diz que os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Possivelmente João Batista não tinha filhos, ele não tinha esposa. Era o certo, né, do costume judeu, era os filhos enterrar os seus pais. Mas ele não tinha filhos. Então, por isso, os discípulos dele vêm
e enterram o seu corpo, né? E depois vão e contam a notícia para Jesus, que estava naquela ocasião reunido com seus discípulos, pregando, ensinando e realizando milagres. Então, pessoal, essa foi a primeira parte, essa foi a narrativa da morte de João Batista, a prisão, morte, né? Segundo aqui o relato de Mateus. Se alguém tiver mais algum comentário ainda dentro dessa passagem, antes da gente passar a prosseguir, alguém? Não? Então, eu vou dar prosseguimento. Eu convidei o irmão Eliel para fazer, então, o resto da exposição da noite. Ele vai expor as duas próximas passagens, falar sobre a multiplicação dos pães e depois sobre o relato de Jesus andando sobre as águas. Então, eu passo a passagem aí para o apóstolo Eliel, né, para fazer aí. Ele disse que hoje gostaria de ser chamado de apóstolo, então, quando vocês forem direcionar a palavra a ele, por favor, respeitem o título a qual ele se autoproclamou, tá bom? Então... Já começou me chamando de herege, né? Já comecei mal, já começou me destruindo. Falar aqui... Prefere Herodes Antipas? É melhor apóstolo. O Hélio tá mais velho. É bronca. Mas saúde a todos com a paz do Senhor. Eu, primeiramente, agradeço a Deus pela rica oportunidade e o irmão Rogério ter me cedido de falar, dar seguimento aqui nessa passagem. Estão conseguindo ouvir direito? Sim, tá bom, pode continuar. Mateus capítulo 14, a partir do verso 13. A primeira multiplicação dos pães. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e possuído de uma íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse-lhes: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Essa passagem ela também está registrada nos 4 evangelhos, né? Mateus, no capítulo 14, em Marcos, capítulo 6, e do verso 30 ao 44, e Lucas, capítulo 9, e o verso 10 em diante, e também João, capítulo do 6, do 1 ao 14. E todos os 3 primeiros evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão seguir essa mesma ordem de falar primeiro da morte de João Batista e depois da multiplicação dos pães. Só apenas João que não vai adotar a mesma fala, né? Vamos dizer assim. E
Eu estava dando uma olhada, né, dando uma observada no texto, e possivelmente quando Jesus ele ouve a notícia de João Batista, ele se entristeceu, porque era o seu precursor, né, que falava, já a própria Bíblia falava que ele era quem iria abrir os caminhos, né? Era aquele quem ia pregar sobre ele, era a voz que clamava no deserto, já falando a respeito de Cristo. E quando ele ouve que João Batista estava morto, ele certamente se entristeceu e foi para uma região à parte, chamou os discípulos e foi para um lugar deserto. Mas, a partir do versículo 2 em diante, do versículo 2 não, do versículo 15 em diante, do versículo 14, diz que Jesus saindo, né, já saindo do barco, viu uma multidão grande, uma grande multidão, e possuído de uma íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. É interessante que quando Jesus ele sai de onde ele estava, a multidão que já estava sedenta, tanto da parte física, né, da parte do alimento físico, quanto da parte espiritual, precisando ouvir as palavras de Jesus, de presenciar os milagres de Jesus, elas viram que Jesus já estava no barco, já a uma certa altura, e elas foram seguindo a pé. E quando Jesus chega naquele lugar, a multidão já está lá. E quando eu estava lendo essa passagem, me vinha à minha mente a seguinte expressão também, que assim como aconteceu com Cristo, como nós somos discípulos dele e somos enviados, todas as vezes, ou para todos os lugares que nós formos, a multidão, a grande multidão, já está lá a nos esperar, à nossa espera, porque nós somos portadores do pão da vida, da mensagem de Cristo, né? Representando ele e dando seguimento. Aí diz assim: e chegada a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, ou não tem necessidade nem que eles vão. Dá-lhes voz de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. Então, muitas vezes a gente olha para nós mesmos e a gente vai dizer para Deus o que os discípulos disseram. Olha, Senhor, eu só tenho isso, eu só faço aquilo, né? Eu sou limitado, mas é justamente o que Deus sabe, Jesus já sabe o que é que cada um de nós tem. Aí o grande segredo está quando a gente depende de Deus, é quando a gente entrega o que a gente tem nas mãos de Deus. Porque lá em João vai dizer que quando Jesus perguntou aos discípulos, teve alguns que chegaram e disseram: não, se a gente comprar 200 dinheiros de pão para alimentar toda a multidão, aí pode ser que alguns eles vão comer um pouco, mesmo se gastando muito dinheiro, mas eles iriam comer pouco. Mas quando eles entregam o que eles têm na mão de Jesus, Jesus pega aquilo, levanta, né, ergue para o Pai e abençoa o pouco que eles têm ali, então aquilo se torna muito. E Jesus consegue, em vez de gastar muito dinheiro e alimentar pouco, Jesus gastou pouco e alimentou muitos, e muitos ficaram satisfeitos. Interessante que com o decorrer da passagem, a gente vai ver que Jesus ele poderia pegar os pães e os peixes e automaticamente, quando ele multiplicasse, ele já poderia distribuir diretamente para as pessoas, né? Sair andando diretamente, dizendo: tome aqui, esse é seu, mas não.
ele dá aos discípulos, abençoa, reparte com os discípulos, e os discípulos é quem vai fazer esse trabalho de dividir ou repartir com as pessoas. E interessante é que antes de repartir com as pessoas, Jesus manda, os discípulos ordenam que as pessoas se assentem, se organizem. Rogério estava falando algo nesse instante aí, e isso me fez corrobora com uma coisa que eu estava pensando. Muitas vezes a gente deixa de experimentar algo da parte de Deus porque a nossa vida está desorganizada. Às vezes a gente não quer parar, centrar aquilo que está deixando a nossa vida desorganizada para poder receber as benécias, né? Os benefícios da parte de Deus na nossa vida. Porque a partir do momento em que a gente parar, como o exemplo que o Rogério estava falando nesse instante, em que o camarada não queria porque tinha um amante, ou na igreja ou fora da igreja, ele não falou, mas ele não quis abrir mão. Às vezes a gente é assim. A gente não quer abrir mão daquilo, e enquanto a gente não abrir mão, a gente não vai desfrutar dos milagres de Deus, do sobrenatural que Deus tem para a nossa vida. Mas se nós quisermos experimentar o sobrenatural da parte de Deus, a gente tem que parar, sentar e organizar a nossa vida, e aí a gente vai passar a reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. Aí os milagres começam a acontecer, né? Em Lucas, ou João, vai dizer que quando Jesus ele terminou a multiplicação, aí ele diz assim: recolham os cestos, recolham os restos, e quando eles recolhem, sobraram 12 cestos cheios. E quantos foram os discípulos que distribuíram? 12. Quantos cestos sobraram? 12. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, quanto vocês estiverem comigo, o que vocês repartirem não vai se acabar nunca. Porque ele disse que era uma fonte de água viva. Né? Fonte de água viva. Então, o símbolo do pão, qual é o símbolo do pão na Bíblia? Jesus estava dizendo naquele momento: eu sou o pão da vida. Não é? O símbolo do peixe, o peixe ele representa a vida também. Então ele estava dizendo: eu sou o pão da vida. E quem se alimenta de mim não vai ficar meio cheio, ou meio vazio, meio satisfeito. Ele vai ficar satisfeito por inteiro. Não precisa ter Jesus e mais outras coisas, procurar coisas por fora. Só Jesus é o suficiente para salvar, para alimentar, para fazer tudo. Se não me falha a memória, é Lucas ou João que vai dizer que quando Jesus percebe que a multidão ela reconhece que ele tem feito um milagre, e ele diz assim: realmente este era o profeta que haveria de vir. E aí queriam fazer dele já dando a introdução já para outra passagem. Quando Jesus sai, quando percebe que o povo quer fazer dele um rei, proclamar ele rei, né? Naquele exato momento. Aí é quando eles foram já para outra margem do rio, para outra parte do rio. Aí o versículo 21 diz assim: e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Os estudiosos, eles vão dizer que a multidão que Cristo alimentou naquele dia ali foi de aproximadamente 15.000 pessoas, né? Porque só se contavam homens, mas possivelmente tinha uma mulher para cada um e um filho, uma criança para cada casal. Então, o milagre que Cristo realizou não foi apenas para 5.000 homens, mas 3 vezes
aquele número. Léo, se a gente levar em consideração, né, que poucos judeus tinham um filho só, né, a gente pode aumentar esse número aí até para 4 vezes mais. E, inclusive, né, o número também de muitas viúvas que seguiam a Jesus, ou seja, não tinham marido, são mulheres que iam sozinhas, pessoas enfermas que estavam solitários também, né? Então, assim, realmente, quando a gente pensa assim, 5.000, tá, mas 5.000 são só os homens, né? Porque Mateus, seguindo um costume judaico, ele exclui as mulheres e as crianças da contagem, né? Mas se a gente pensar assim num todo, em que sempre a população de mulheres é maior do que a população de homens, e na região ali das crianças também que haviam, eu acho que a gente pode chegar quase nos 20.000 pessoas que estavam ali acompanhando Jesus. E é interessante que, um exemplo, Jesus, ele está dizendo aqui, como nós já falamos aqui, o símbolo, aqueles pães e aqueles peixes, eles não estavam ali por acaso, né? Não existe o acaso. Com Jesus não existe acaso. Porque nós vimos que Jesus, ele sendo a representação do tabernáculo, mas ele também é a representação de cada elemento que compunha o tabernáculo, né? Então, naquele momento ele estava dizendo, olha, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Olha aqui, vocês estão comendo literalmente do pão que sai de mim. E eu fico imaginando a sensação em que os discípulos tiveram naquela hora, né? Eu fico parado assim pensando, imagina assim como a gente pensar assim, chegasse na nossa vez, se a gente fosse um daqueles discípulos e a gente chegasse com um cesto seco, vazio, na frente de Jesus, esperando ele partir o pão. E ele com o pão e com o peixe na mão, e partia o pão, e tome caindo um pedaço de pão dentro do cesto, e o pão nunca se acabava, né? E o camarada olhava assim e dizia, rapaz, está vindo de onde isso aí? Né? Está vindo de onde? E Jesus, ele estava fazendo isso, Rogério falou uma coisa anteriormente, que tinha até muitas pessoas que, mesmo não sendo judeus, e não tendo tanta proximidade com Jesus, mas já reconheciam Jesus como um profeta ou como uma autoridade espiritual, os discípulos eles só foram perceber isso muito depois, né? Eles viam os milagres, viram muitos milagres, como esse da multiplicação e outros que a gente vai falar para frente, mas só depois é que eles vieram entender de verdade quem era, com quem eles estavam andando. Dando seguimento aqui, pode ir, Rogério, dar seguimento? Só você já vai para outra passagem, né? Isso. Tá, mas antes da gente partir, né? Só para mostrar aqui uma questão. Eu não tenho tanta bagagem feita que eu pensou, não. Não, que isso. Vamos lá, tratando aqui da primeira, né, multiplicação dos pães e peixes, né? Só uma imagem para ilustrar, porque Jesus ele pregava, né, no topo de um monte, né? Então só para a gente ilustrar, porque essa questão, né, da acústica, né? Por que Jesus preferia o topo dos montes? Ele falando de cima, a acústica de quem ouvia ele mais abaixo ia ser muito melhor. Imagina uma multidão de entre 15 e 20 mil pessoas escutando um homem sem microfone, sem sistema de som, sem nada. Então são coisas que a gente tem que refletir também, né? E a Bíblia dizia que Jesus não gritava, Jesus não falava grosso, ele não gritava, ele não ficava rouco no final dos sermões deles, né? E uns acham que é moda, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante de se pensar. E um contraponto que eu quero fazer é que, olha só, a gente acabou de sair de um relato, e Mateus não faz isso coincidentemente, no mesmo capítulo ali, no mesmo raciocínio, em que uma festa de aniversário, uma celebração, uma ostentação, acaba em tragédia, em que o bolo da festa é a cabeça de um profeta de Deus. Ou seja, Herodes Antipas, que era o rei, o que devia acolher as pessoas, né, que devia governar para as pessoas, estava reunido em seu palácio
com a nobreza, esbanjando do seu vinho, esbanjando das suas frutas, das danças para uma camada rica da sociedade, enquanto que Jesus está fazendo sua própria festa para as pessoas necessitadas, né? A gente não sabe se esse evento ocorreu necessariamente ao mesmo tempo, porque, vê só, até a morte de João Batista, o ponto que ele estava lá na Pérea, até Jesus, ia levar alguns dias para a notícia chegar, né? Então, esses eventos não aconteceram um dia e no dia seguinte, nem no mesmo dia. Tem alguns dias de diferença entre o evento da festa, da morte de João, até Jesus receber a notícia, vai demorar alguns dias. Mas Mateus coloca essas duas narrativas juntas, conectadas, para mostrar esse contraponto aqui para vocês. Enquanto Herodes Antipas está oferecendo ali na sua festa coisas horrorosas, Jesus está oferecendo pão. Jesus está oferecendo peixe. Então, olha o contraponto em que Mateus está colocando entre Jesus e Herodes Antipas. Aquele que se considerava o rei, o governante, estava matando um emissário de Deus, um enviado de Deus, literalmente servindo ele em bandeja, enquanto que Jesus está abençoando uma multidão de famintos, de pessoas necessitadas ali, que estavam ouvindo a sua mensagem, que não era obrigação de Jesus fazer aquilo, porque os rabinos, os mestres, não tinham por obrigação dar comida aos seus discípulos. Tanto que o feito de Jesus é especial. Jesus, não podemos despedir essa multidão assim. Dê vocês a ela de comer, né? Então veja que Jesus estava atento não só à necessidade espiritual do seu povo, mas à necessidade física, né? É por isso que sempre depois das reuniões, né, dos cultos, do estudo bíblico, tem o quê? Tem a cantina. Primeiro você alimenta o espírito, depois você vai lá encher lá a sua barriga lá com a comida, né? Ou seja, é bíblico, tá? A comida depois do culto é bíblico, Jesus fez isso, tá apoiado. Então, assim, se alguém tiver aí vontade de ser pastor aí, ó, emissário aí, depois do culto tem que ter pão, ok? Não é só no dia de Santa Ceia, não. Isso aí é regra. E a outra questão que eu quero fazer aqui, outro contraponto, é o seguinte, veja, Mateus, ele sempre, desde o início do seu evangelho, está fazendo um contraponto com o quê? Jesus como aquela figura que foi anunciada no Antigo Testamento. Como o irmão Eliel acabou de falar, que ele prefigurava os elementos do tabernáculo. O que Mateus está fazendo a associação aqui agora? Com o novo maná que vem para o povo de Deus. Na época de Moisés, o maná de Deus, o pão de Deus caiu do céu e supriu a necessidade do povo. Aqui Mateus está colocando dentro do seu relato, mais uma vez mostrando que Jesus é o profeta anunciado pelo Antigo Testamento. Aquele que faz também maná cair do céu, ou seja, pão, alimento para o seu povo. E não só pão, né? Jesus foi melhor em todos os aspectos. Além do pão, ainda teve um peixezinho. Só faltou um suco para ficar perfeito. Eu, se estivesse lá, ia perguntar, Senhor, cadê o suco aí? Tá faltando suco. Mas como eu não estava, né? Possivelmente eu ia ser apedrejado. Mas tá tudo certo, né? Agora, eu sempre tive uma dúvida dentro dessa questão. Esse peixe aí, ele já veio frito ou o pessoal teve que fritar depois? Eu sempre tive essa dificuldade nessa passagem. Né? Vai que eram judeus que gostavam de sushi, né? Mas não pode. O judeu não podia comer carne crua. Ele não podia. Então ele tinha que fritar de todo jeito. Então, assim, aí a gente fica imaginando, né, aqueles crentes mais coré, aqueles coré da vida, porque todo canto tem, numa multidão de 20 mil pessoas, não ter um coré é impossível. Então, se lá com Moisés teve corá, então você imagina aqui com 20 mil aqui vendo Jesus, né, disputando, distribuindo pão aí se o peixe aí que veio cru, né? Talvez reclamando, poxa, não dá nem para vir frito, pô, isso aí e tal. Então, assim, que nem quando Deus mandou, eu fico lembrando, eu e meu pai assistindo aqueles filmes lá de Moisés e Deus mandando as aves, né, para o povo, estava reclamando de que faltava carne,
e Deus vai e manda as aves, aí um monte de ave lá no acampamento do lado de Israel. Aí eu falei até assim, os que reclamam, né, devem ter reclamado. Poxa, ainda veio vivo, ainda tem que tratar. É, Deus está mandando um alimento, aí reclama ainda porque tem que tratar o alimento antes de comer, entendeu? O negócio já tinha que cair assado e cortado os pedaços já, né? de preferência no espeto. Preferência no É, espeto já para o povo. Mas olha, você tratar com gente, a gente brinca assim, mas em toda a narrativa bíblica, a gente tem essas pessoas que em meio ao milagre ainda estão ali contendendo, ainda estão reclamando, né, murmurando e falando essas coisas. Inclusive, como você falou no relato de Lucas, pessoas que no final do milagre estavam querendo fazer de Jesus negócio. Hoje a gente pode enriquecer com ele, ele multiplica pão. Então imagina aí os padeiros da Galileia aí de olho em Jesus para contratar Jesus aí como um funcionário. Então você vê, né? Em toda história a gente tem esse povo. Vai lá, dá ia prosseguimento. abrir, ia abrir uma rede, né? Ia ser a primeira rede de franquia, ia ser já a de lá da. É só antes de passar para outra passagem, eu queria só ler aqui que essa passagem, né, essa leitura que nós fizemos, ela aponta pelo menos quatro aspectos. O primeiro destaca Jesus como o pão da vida, né, que a gente já falou. O segundo comprova que o Senhor tem poder para operar milagres. O terceiro especifica sua compaixão pelos necessitados. E o quarto ensina que o pouco que tivermos pode ser transformado em muito se for colocado nas mãos do Senhor. Né? Esses pelo menos 4 pontos a gente deve observar. Tem outra coisa que me chamou a atenção, é que esses milagres aconteceram após, Rogério falou que isso levou cabo de dias, quantos dias não se sabe, mas depois de uma triste notícia. E muitas vezes, geralmente, por exemplo, quando Elias recebeu uma notícia triste, Elias ele se escondeu, foi para uma caverna. Mas quando Jesus recebeu a notícia triste, ele se isolou, mas foi para realizar milagres. Então, querendo dizer para nós que, apesar da vida, muitas vezes, a gente receber notícias tristes, Deus ele sempre conta conosco para nós continuar fazendo a obra dele. Independente se o nosso dia foi bom ou foi ruim, a obra do Senhor ela não pode parar. Existem pessoas, existem multidões que estão precisando ouvir e experimentar o sobrenatural da parte de Deus. Dando seguimento, aí diz assim, Jesus anda por cima do mar. Está também em Marcos, capítulo 6, 45, em diante, e em João, capítulo 6, verso 15 ao 21. Verso 22 diz assim, e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar por cima do mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo,
clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. É interessante, quando a gente já estava falando anteriormente sobre o milagre da multiplicação, Rogério falava que os discípulos eles iriam demorar a entender com quem eles estavam lidando ali, lado a lado. E Jesus, logo após ele fazer esse milagre da multiplicação dos peixes, ele praticamente ele ordena aos discípulos, né? Talvez os discípulos não quisessem deixar Jesus sozinho, mas ele faz questão com que os discípulos entrassem no barco e fossem sem ele para o meio do mar, já para manifestar a sua glória. E foi ele também que, quando desceu do barco na passagem anterior, ele recebeu, fez a recepção da multidão e foi ele quem despediu a multidão. Porque só quem poderia fazer esse trabalho de receber e despedir a multidão satisfeita do pão da terra e do pão do céu, ou seja, do milagre físico e do espiritual, era Jesus Cristo, né? Então ele faz questão e possivelmente também o povo não queria se retirar dali da presença de Jesus. Mas ele vai e quando os discípulos eles vão embora no barco, Jesus se retira para orar. Isso é um hábito que Jesus ele tinha, né? Diversas passagens vai mostrar que mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo o Todo-Poderoso, mas ele não abria mão desses momentos de intimidade, de conversa com o Pai, né? A gente viu um dia desse, naquela passagem de Mateus 4, quando ele, após 40 dias e 40 noites jejuando, né, e orando, ele passou por aquela tentação. Mesmo ele sendo Deus, ele deixa essa lição para nós. Se Cristo, que é o Todo-Poderoso, buscava ter uma vida de comunhão e de diálogo com o Pai o tempo todo, imagine nós. Aí me faz lembrar daquela música de Lázaro, né? Se ele não desistiu de primeira com Jesus, que dirá comigo? Então, é um hábito que nós temos que passar a ter, se é que já não temos o hábito da oração, de uma vida de comunicação, de comunhão com Deus, com o Pai o tempo todo, temos que passar a ter. É interessante que quando Jesus, ele querendo demonstrar para os discípulos quem ele é de verdade, primeiro ele multiplica os pães, mas depois ele vai fazer algo que os discípulos, sendo conhecedores, né, como a maioria dos judeus, eles fazem questão de conhecer o Pentateuco, os escritos de Moisés, eles vão presenciar algo que Moisés faz um relato lá no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 1 e verso 3, se não me falha a memória, vai dizer que criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E quem era que se movia sobre a face das águas? O Espírito de Deus. Ou seja, Deus se movia sobre a face das águas. Então, Jesus, naquele momento, ele estava dizendo: olha quem eu sou.
não é? Então, ele estava dizendo assim, ó, assim como Deus que faço parte da mesma divindade, daquela trindade, e o Espírito do Senhor que andava sobre as águas, pairava sobre a face das águas, o profeta Naum, ele escreveu no capítulo 1, e o verso 3, diz assim que Deus tem o seu caminho na tempestade e na tormenta. Então, Deus querendo manifestar a sua glória, ele faz questão com que os discípulos presenciem aquilo ali. Quem é que pode pairar sobre as faces das águas se não for Deus? E os discípulos não entendem. E na hora eles ficam com medo e começam a gritar de medo, dizendo que era um fantasma. E Cristo, mais uma vez, para provar que ele é Deus, ele diz assim: sou eu, não temais. Quando a gente quando a gente lê essa expressão, não temais, a gente vai lembrar muitas vezes automaticamente do profeta Isaías, né? Que foi o profeta, foi o profeta messiânico. E quantas vezes no livro de Isaías, quanto nos outros livros, o próprio Deus falava para o seu povo: não temais, eu estou contigo, não temais. Então, Cristo ele quer manifestar a sua glória para os discípulos e dizer que ele é Deus. E primeiro ele anda por cima das águas e os discípulos continuam sem entender. E ele faz questão de usar a palavra de Deus, os escritos dos profetas, usando uma fala que o próprio Deus Jeová, não é? O Deus Pai, falava quando ia se dirigir ao seu povo: não temais. Aí Pedro, cheio de medo também, mas também cheio de ousadia, diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Aí Jesus diz assim: vem. Eu fico imaginando quando o vento está lá varrendo o barco sendo açoitado, e Pedro ali naquele barco balançando, né, quase virando, descendo do barco e pisando na água como se estivesse pisando no chão normal, né, como a gente com a firmeza. Porque a Bíblia diz que todas as coisas estão sustentas pelo poder da palavra de Deus. Então, quando ele diz assim, vem, automaticamente aquela água, que era uma água mole, ela se torna dura. Tudo tem que obedecer a palavra dele. Mas a Bíblia nos diz que quando Pedro ele vai ter um encontro com Jesus, quando ele chega no meio do caminho, né, a Bíblia não diz que ele estava no meio do caminho, eu estou parafraseando aqui, mas a uma certa distância, ele caminhando ali, ele vai começar a sentir medo por causa do vento. Mas é interessante que o medo não veio, ele não começou a mergulhar ou afundar logo quando ele desceu do barco, logo quando ele botou o pé na água. Porque o medo poderia vir, mas seria mais natural quando os primeiros passos. Mas ele já tinha andado alguns passos, já tinha caminhado um pouco, e por causa do vento forte, Pedro começou a afundar. E na nossa vida não é diferente, né? A gente começa a caminhar, tem alguns dias que a gente está conversando, eu e irmão Luciano, e a gente usa muito essa expressão de que a nossa fé ela é como as próprias ondas do mar. Uma hora a gente está com a fé lá em cima, outra hora está com a fé lá embaixo, e o vento vem, balança a gente, balança o nosso barco. E aqui, tanto o barco representa o lado físico, a nossa vida física, né? Como eles estavam lá no meio do mar físico, quanto no mar da vida também. E sabemos que o barco, ele representa muitas vezes a nossa vida. Quando muitas vezes o barco da gente está sendo varrido pela tempestade de um lado para o outro. E se não for a presença de Deus na vida da gente, se a gente não clamar, muitas vezes a gente tem uma fé tão grande que diz assim, desce até do barco para andar por cima das águas. Mas o vento sopra de um lado para o outro e aí a gente fica com medo.
Acabamos de falar há uns minutos atrás sobre Elias, um homem que profetizou muito, realizou milagres, mas a foi lá embaixo. Muitas vezes acontece assim com a gente. Não somos diferentes, somos seres humanos. Mas o bom é que, no momento em que a gente perceber que a gente está afundando, a gente clama logo por Cristo, porque a Bíblia diz que ele veio logo, ele não demorou. A Bíblia não diz que Pedro se afogou um pouco, que Pedro engoliu água. Ele veio logo, porque a Bíblia diz que ele é o socorro bem presente na hora da angústia, né? Então, esses são alguns exemplos de que a gente vai ver que depois, mais na frente, o próprio Pedro ele vai fazer uma confissão de quem é Cristo, né, após eles passarem por essas experiências. E a Bíblia diz que quando eles dois entraram no barco, o mar se acalmou e eles adoraram a Deus, adoraram a Cristo, porque era uma coisa que dificilmente eles faziam, né? Mas era necessário com que ele manifestasse a glória dele, provar para os discípulos que ele era Deus, e assim os discípulos adoraram a ele. E quero confessar aqui que foi muito bom esse convite de falar aqui hoje, porque eu pude me aprofundar mais nessa passagem, né? Orar para que Deus mostrasse algumas coisas que às vezes passam batido, né? Como a gente fala, são detalhes que muitas vezes a gente tem que examinar mais e pedir graça a Deus para que Ele nos mostre. E Deus continue abençoando. Amém. Obrigado aí, irmão Eliel, por atender aí nosso convite. Só para finalizar essa parte, né? Eu gosto sempre de trazer uma imagem para ilustrar de forma bem clara. Apesar do Mar da Galileia, né, ser um lago gigante, né? A gente sabe, né? Tá aqui o formato via satélite do Mar da Galileia. Ele não é isento de tempestades, né? Até hoje, muitas tempestades são vivenciadas, né, no Mar da Galileia, ali os habitantes. E isso ocorre, né, cientificamente aí, explicando por causa do encontro das correntes frias com as correntes quentes que causam atrito, né, e provoca fortes ventos que açoitam águas. Então, os barcos que naquele tempo eram muito mais frágeis do que os barcos de hoje, eram muito facilmente de serem naufragados, né? E a gente pensar, né, o leito, né, do Mar da Galileia é uma depressão rodeada por colinas, né? Aqui, ó, quando correntes frias descem do Monte Hermon, chocam com o ar quente que fica sobre o lago, sua velocidade converte em um vento impetuoso. Então, só cientificamente para a gente falar, que quando a gente acha que o Mar da Galileia é um lago, como é que pode ter uma tempestade lá? Um lago gigantesco, como é que é possível? Cientificamente aqui explicado como é possível, sim. Aí a existência de tempestades aí no Mar da Galileia, né? E o fato de Jesus andar no mar durante uma tempestade, né? O que é mais incrível ainda, Pedro também, e depois ter acalmado essa tempestade, né? Em outras ocasiões, inclusive aí depois quando chegou no barco com os discípulos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço a presença de todos que aqui se encontram, você que nos assiste pelo YouTube. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho para receber notificações. Também entre em contato conosco através do nosso grupo no Telegram. Temos também o Instagram, nossa página. Tudo isso você acessa no link na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. Você pode estar em contato comigo, com o pessoal aqui, compartilhando ideias, compartilhando informações em prol do crescimento do Reino de Deus. Então, nós vamos orar para encerrar então o nosso encontro. Mais uma vez agradeço a presença de todos. Eu vou pedir aí para o irmão Luciano estar fazendo a oração para terminar. Vamos orar agradecendo a Deus aí por mais essa aula maravilhosa, abençoada que Deus nos concedeu nesta noite de quinta-feira, né? Onde nós aprendemos do Espírito Santo de Deus através do irmão Rogério e do irmão Eliel.
Senhor Deus de amor, Deus de poder, Deus de misericórdia, Pai amado, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós queremos, Pai, te agradecer por mais essa aula abençoada, meu Deus, que a qual o teu Santo Espírito nos ensinou nesta noite. Meu Deus, que o Senhor continue abençoando o irmão Rogério, o irmão Eliel também, meu Deus, que a qual o Senhor leve bênçãos para abençoar muitas vidas, meu Pai. Dai uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. You said